comprar um imóvel. Muitas vezes esse é um sonho material que a gente acaba incorporando na nossa lista de desejos, né? E é uma coisa que a gente já acompanhou os pais correrem atrás, amigos, parentes, é uma questão de conforto, de ter o seu próprio lugar, né? Então comprar um imóvel, quando é uma questão de moradia, ou seja, um lugar onde você vai residir, não é uma análise puramente financeira, existem fatores emocionais também, né? E mesmo quando a gente fala, olha, o aluguel pode compensar mais do que financiar ou comprar seu imóvel por uma série de razões financeiras, a gente tem que pensar também no lado prático. Se você mora de aluguel, o seu proprietário pode pedir o imóvel de volta porque ele resolveu vender, alguém da família dele vai ocupar e você tem que sair e procurar um outro imóvel. Agora imagina quando é uma família que já tem uma estrutura em determinado bairro, os filhos já estudam ali, os pais mais ou menos já trabalham em áreas próximas e você tem que reestruturar tudo isso. Eu tive a sorte de conseguir morar no mesmo imóvel de aluguel até eu juntar recursos para comprar o meu próprio apartamento. Mas eu vi casos de muitos amigos que passaram esse perrengue de ter que mudar de um lugar para o outro. Além disso, de tempos em tempos, quando o contrato vence e vai ter uma renovação, o aluguel pode ser ajustado ao valor de mercado. Ou seja, se você mora num lugar que se valorizou muito, um bairro que tem mais infraestrutura, que tem alguma construção próxima que valorizou muito, o seu aluguel pode subir de preço e se você não conseguir pagar, isso vai fugir do seu orçamento. Então, aqui a gente não quer falar do imóvel como moradia, porque a gente tem essa parte prática, tem a questão sentimental. Eu quero falar com você imóvel como um investimento. Sabe quando você já tem as suas economias e você pensa, eu podia comprar um imóvel, né? É um investimento sólido, é um ativo real, eu consigo ver, eu sei onde está a localização dele. E o porquê disso, né? No nosso histórico aí de inflação, se a gente pegar a década de 80 e 90, tinha aquela inflação monstruosa. Então, comprar imóvel era um jeito de manter o valor do seu dinheiro. Eu me lembro que quando eu era criança, alguns imóveis eram inclusive cotados em dólar. Você não pagava em dólar, mas o valor deles era medido em dólar, porque a nossa moeda era tão instável que não valia a pena você precificar um imóvel nessa moeda, porque variava a todo momento. Tem essa questão da segurança, né? Também considerando aí o passado, muita gente ficou com medo de colocar o dinheiro em banco e o banco quebrar e esse dinheiro sumir, ou comprar títulos que viram pó depois e todo aquele dinheiro suado que você levou anos para juntar acaba sumindo de repente. Então, o imóvel traz essa segurança, né? Isso vem do nosso histórico aí econômico, questão dos bancos e também dá um conforto psicológico. Mas a gente vai mostrar aqui um exemplo bem simples que financeiramente pode não ser tão interessante assim. Antes de partir para os números propriamente, vamos retomar aqui um conceito de como que eu ganho dinheiro com imóveis, né? Uma dessas formas é você comprar um imóvel por um valor mais baixo e revendê-lo por um valor mais alto, né? E aí sim existem grandes oportunidades. Recentemente a gente tem visto muitas ofertas de como investir por meio de leilões, compre imóveis, triplique o seu dinheiro, mas aí tem uma questão muito importante. Existem sim grandes barganhas em leilões, só que você tem que ter muito cuidado. E aí não é só um conhecimento financeiro, ou seja, fazer conta de eu vou comprar um imóvel por 100 mil e vou vender por 200 mil, então eu tive um ganho de 100%. Existe a parte legal, porque os imóveis muitas vezes vêm com pendências, inclusive com pessoas ainda morando neles. Então, se você às vezes tem que tirar uma pessoa de um imóvel residencial, é bem complicado, esse imóvel pode ter pendências, ele ainda está alienado para a construtora que vendeu, ele pode ter despesas ali que não foram pagas, né? IPTU, condomínio atrasado, né? Eu conheci um advogado que fazia esse tipo de trabalho, mas justamente porque ele é sócio de um escritório de advocacia, então ele tinha todo o aparato para cuidar disso. E um caso que eu fiquei sabendo foi justamente um imóvel que era ocupado por uma família e antes de sair, o pessoal detonou o imóvel. Então, além disso, você vai ter que, né, fazer uma reforma antes de poder vender. Então, é algo bem complicado, né? Você tem que ter esse conhecimento, então tem que ser um investidor de fato profissional. E não é da noite para o dia. Você vai colocar o seu dinheiro lá, provavelmente ele vai ficar alguns meses sem render nada, inclusive até gerando custo para você, né? Pagando o condomínio e o IPTU desse imóvel, se você tiver que fazer alguma reforma, até que ele esteja apto para ser vendido. Tá? Então existem sim possibilidades de grandes ganhos, mas você tem que saber com o que você está lidando. Não é uma coisa trivial, eu não diria nem que é para o investidor muito iniciante ou aquele que não tem tempo e quer simplesmente colocar o dinheiro ali para ter uma renda. Nesse caso, é a segunda forma de você ganhar dinheiro com imóvel, que é você comprar
né? Um imóvel que já está mais ou menos pronto, que pode eventualmente precisar de algum pequeno ali detalhe e colocá-lo para alugar. Aí sim você vai gerar uma renda mensal por meio do aluguel e isso funciona para os mais conservadores. Então, eu peguei um exemplo aqui para mostrar para vocês o que isso teria de rendimento financeiro, tá? Então, utilizando os portais que a gente tem atualmente disponíveis, que são voltados a negócios imobiliários, eu pesquisei qual seria o custo de adquirir um apartamento de 30 a 35 metros quadrados num bairro próximo a universidades, né? Um apartamento pequeno de um dormitório para alugar para estudantes. Algo bem trivial, né? Um imóvel simples, residencial, para você poder alugar. Aqui em São Paulo, em média, se você conseguir negociar bem, você compraria um imóvel desse por em torno de R$ 200.000, né? Negociando bem, então você conseguiria comprar. Só que no caso do imóvel, você não tem só o custo de aquisição, você tem impostos para transferir para o seu nome e também custos cartoriais. Pesquisando também, a recomendação é que você destine pelo menos 5% do valor do imóvel para essas despesas. Então, vamos adicionar mais 10 mil. Então, você precisaria desembolsar R$ 210.000. Na outra ponta, pesquisando qual que é o aluguel que você poderia cobrar nesse imóvel, eu vi aí variações de um mínimo de 900 até um máximo de 1.200. Então, se eu considerar o aluguel mínimo aí de R$ 900, isso daria mais ou menos um retorno de 0,40 ao mês, no ano 5,10% sobre os 210 mil que você investiu. No valor máximo, se a gente conseguir um aluguel de 1.200, a gente está falando de um retorno em torno de 0,60 ao mês e 6,80 ao ano, né? Atualmente, com a nossa taxa de juros Selic, né, e também o CDI em torno de 6,5, pode parecer um resultado atrativo, né? Mas, por exemplo, se essa taxa de juros volta a subir, nem sempre você consegue aumentar o aluguel. Na verdade, se você tiver no período em que o contrato ainda está na validade antes da renovação, os reajustes anuais são pela inflação. Então você pode escolher um índice, por exemplo, como o IPCA ou o IGPM, que é um dos mais utilizados, né, para negócios imobiliários, aí, principalmente reajuste de contratos de aluguel. Então você vai ter uma renovação no ano seguinte com esse reajuste e quando vencer o contrato, aí sim você pode reajustar o mercado, né? Mas aí é para o bem ou para o mal. Se o entorno do prédio, o próprio edifício se valorizou, você pode cobrar um aluguel maior, mas também construir um prédio muito melhor próximo e o seu prédio ficou menos atrativo, pode ser que você consiga renovar por um valor menor. Então não é garantia, né? Normalmente os contratos aí duram de 30 a 36 meses, então nesse prazo, se o seu inquilino não sair, porque alguns contratos também permitem que o inquilino saia antes do vencimento final e dependendo do prazo que já decorreu, então, por exemplo, o contrato é de 30 meses, mas você já ficou pelo menos 12 ou 18 meses, ele não precisa pagar multa. Então, você não tem a garantia e se ele ficar de fato nesse período total, você vai ter reajustes apenas pela inflação, né? E nesse mesmo imóvel, pesquisando, o custo médio do condomínio, que também depende muito do que né, o prédio oferece, mas eu vi em torno de R$ 300 e mais uma parcela também mensal de R$ 50 de IPTU. Então tem que pensar que se o seu imóvel ficar desocupado, você vai ter essa despesa de 350 para ter que arcar até o seu imóvel ser locado novamente. Bom, então quais seriam as principais desvantagens de você investir em um imóvel para alugá-lo e gerar renda, né? Por que eu me arrependeria antes mesmo de comprar só vendo tudo que a gente mostrou aqui até agora? Primeiro é a questão do baixo rendimento, né? Considerando aquela faixa de aluguel ali de 900 a R$ 1.200, a gente está falando de um retorno anual que varia de 5,10 a 6,80, né? Atualmente com a Selic em 6,5 parece atrativo, mas a probabilidade é que essa taxa venha a subir, né, nos próximos anos. Então você pode ficar travado aí com retorno menor. E além disso, esses valores também são brutos, porque o valor que você recebe de aluguel como pessoa física, você tem que declarar junto com a sua renda anual bruta, na declaração de IR que você faz, né, anualmente. E se você tiver na alíquota mais alta de 27,5%, você vai ter tributação em cima desse valor. Então, já é uma alíquota de IR alta que reduz a sua rentabilidade. Além disso, você tem essa questão dos custos, né? Quando o seu imóvel está desocupado, você tem essas despesas minimamente com condomínio e IPTU
E de tempos em tempos você vai ter que arcar também com as benfeitorias, né? Os prédios de tempos em tempos tem que ter uma renovação de fachada, eventualmente você tem alguma coisa que é modificada e tal. E isso, quem arca é o proprietário, né? O seu locatário vai pagar despesas ali de custeio, então 13º dos funcionários, algum serviço específico e tal, mas se são benfeitorias, construções, é o proprietário, né? E às vezes é muito difícil porque se não é um imóvel onde você está residindo, é outra pessoa. Isso pode gerar um valor sim, o aluguel pode ficar mais atrativo depois, mas nem sempre essa relação é direta, né? E às vezes uma manutenção de fachada é simplesmente para manter, você não vai ter uma renda extra por isso. E também aqui é um tipo de investimento que te dá um trabalho operacional maior, porque você tem que lidar com o inquilino, você tem que fazer um contrato de aluguel bem amarrado, com as cláusulas para você não ter problema depois, inclusive de garantias. Então você vai querer um fiador, um seguro fiança, um depósito calção. Se você tiver problemas com seu inquilino, você vai ter que acionar a justiça se você quiser tirá-lo de lá, se ele ficar devendo alguma coisa. Então isso dá sim um certo trabalho e nem todo mundo vai ter condições de arcar com isso, né? Seja financeiramente ou mesmo em tempo, né? E aí você pode perguntar, bom, mas eu quero investir meu dinheiro porque eu preciso de renda, né? Eu preciso que esse dinheiro gere algum retorno para eu viver dele. O que eu posso fazer então, né? O imóvel é uma coisa que vem do passado, a gente tinha isso, né? As pessoas mais antigas têm essa questão de, não, mas o imóvel é uma segurança, tal. Mas analisando tudo isso, eu diria que, por exemplo, facilmente você poderia então, se você quer algo que te gere renda, que tem uma correção aqui pela inflação, por exemplo, e ainda algum ganho real, um título do Tesouro Direto, por exemplo, o Tesouro IPCA. Você pode escolher a opção que paga juros semestrais, então ao invés de receber todo mês, você vai receber um montante maior a cada 6 meses e você pode se programar para ir usando o dinheiro ao longo desses meses, né? É uma aplicação super segura, você está emprestando dinheiro para o governo, em termos de crédito, é o melhor que você pode ter, é bastante seguro e existe até liquidez, né? Você pode comprar aí títulos que vencem daqui 5, 10, 20 anos ou até mais, mas se você precisar vender no meio do caminho, também é muito mais fácil desinvestir seu dinheiro do que um imóvel, que a gente sabe que por mais que você baixe o preço, não é tão simples, existe burocracia de documentação, tudo mais, né? Então é uma boa alternativa. Mas se ainda assim você falar, não, eu quero alguma coisa relacionada a imóveis, a gente tem as letras de crédito imobiliário, que são emitidas pelos bancos, os CRIs, que são os certificados de recebíveis imobiliários, alguns inclusive podem pagar juros mensais, alguns são semestrais, outros são anuais, existe essa possibilidade e inclusive os próprios fundos imobiliários, a gente já falou sobre eles aqui recentemente, né? Tem aparecido muitos aí que são justamente voltados para a renda, então você delega para um gestor adquirir os imóveis com base na expertise dele, quais têm uma precificação melhor, potencial de retorno, né? Tem uma boa perspectiva de aluguel, você vai pagar uma taxa de administração por isso, mas os rendimentos que são distribuídos mensalmente são isentos de imposto de renda, então essa é uma vantagem, né? E se os imóveis se valorizarem, você pode ter isso refletido na sua cota de investimento e se você precisar sair também, ou seja, você quiser desinvestir, essas cotas são negociadas em bolsa, é muito mais fácil. Então, analisando tudo isso aqui, o investimento em imóveis para geração de renda, ou seja, comprar um apartamento para alugar e viver dessa renda pode parecer algo confortável, seguro, mas dá bem mais trabalho. E essa perspectiva de que se o imóvel ficar desocupado, ele vai te gerar despesa, é muito complicado. Nenhum investimento financeiro normalmente te gera esse tipo de despesa. Se você souber selecionar bem o tipo de aplicação, você vai ter um retorno próximo ou provavelmente superior, com menos trabalho, mais segurança e se você precisar realocar o seu dinheiro, precisar usar no meio do caminho, é muito mais fácil você dispor dele.